Olá, meus coelhinhos, começando mais um relatório coelhinho aqui no seu canal, o Coelhinho Podcast. Tô pensando em mudar o nome do canal pra Coelhinho Produtora. Não sei, o que vocês acham? Tá tendo muitos conteúdos além do podcast, né? Então, vocês podem comentar aqui embaixo o que vocês acham disso, tá? Já comecei mendigando, né, o comentário de vocês, mas já que eu tô mendigando, uma canequinha aqui pra pedir pra vocês fazerem mais comentários, escreverem, darem like, compartilharem. Isso, tá? A gente tá hoje num relatório para falar sobre funk, né? O funk, o tão famoso funk. Ele é cultura ou é entretenimento, tá? É, claro que eu não vou dar uma resposta definitiva aqui. Vou dar uma resposta, tá? Tipo, pô, também vocês vão ver o vídeo para não ter resposta nenhuma. Só tô dizendo que eu não vou dar uma resposta que vai acabar com tudo, tá? Bom, sou o professor Ricardo e eu vou aqui então falar um pouquinho de um artigo, tá? Porque eu vou falar aqui desse assunto polêmico, mas com base no artigo. Vamos lá. Vocês viram ali na capa, né, que tinha uma foto da Valesca Popozuda com um livro da série Os Pensadores, né? Eu adoraria ter um livro um dia de Os Pensadores. Claro que os caras não vão ressuscitar, né, o, a série, né? Mas, pá, imagina que legal tu ter um livro Os Pensadores. Tá, para as pessoas geralmente não é legal, né? Mas é que pra mim seria bacana esse tipo de reconhecimento, tá? Sendo colocado com livros com Kant, com Heidegger, mas inclusive esse é o tema do vídeo de hoje, tá? E o texto de apoio, ele fala disso, tá? O texto de apoio, é um artigo que eu lancei com o Júlio César Baldasso, pessoa maravilhosa, tá? Se você tiver a oportunidade de conhecer um dia, ele é maravilhoso, tá? Um cara muito inteligente e trabalha agora com essa parte de dados. Bom, o artigo é Debate desde a Caverna sobre o Triângulo Filosofia, Valesca Popozuda e Presidente da BF, tá? Na revista Kinesis, lá em Brasília. Faz tempo, tá? Esse artigo já tem 10 anos, tá? Mas aqui a questão é importante, tá? O funk não foi embora, o funk segue por aí. E o não foi uma moda que passou, segue aí no nosso cotidiano. E daí eu vou só discutir esse assunto a partir desse texto, tá? Que foi uma coisa que aconteceu na época, tá? Muita gente considerou bacana, muita gente considerou bizarra. A gente vai ver um pouco aqui, tá? Lembrando que o texto tá ali na descrição. Se vocês quiserem mesmo ter os detalhes, é no texto, tá? Porque aqui eu vou mostrar pra vocês mais um apanhadinho aqui, mostrar algumas coisas, pra não ficar um vídeo muito comprido também, né? E vai ficar difícil para as pessoas olharem se for muito comprido. Vamos lá, tá? Então, o caso, tá? O... Teve um professor de filosofia lá, do ensino básico lá em Brasília, que ele fez uma prova e ele colocou a questão ali que vocês estão vendo, tá? Segundo a grande pensadora contemporânea Valesca Popozuda, se bater de frente aí tem as alternativas, só tiro, porrada e bomba, beijinho no ombro, recalque, vida longa, tá? Aí vocês vejam que já na própria papel da prova tá escrito ali, ó, é sério isso? Tá? Então, tipo, já começa por aí um tipo de indignação, tá? Bom, o professor, no caso, ele tomou muito hate na época, né? Isso aí foi pra internet. Inclusive, aí tá, daí ficou estranho alguém usar o celular durante a prova, tá? Ok. Mas depois ele declarou, né? Declararam que isso foi de propósito, tá? Pra chamar a atenção da sociedade, foi tipo um experimento filosófico, tá? Não sei qual é a verdade dos fatos, tá? Mas parece plausível que ele tenha feito isso. Inclusive, eu falei com ele na época, consegui trocar e-mail com ele, entrei em contato com os alunos dele, que fizeram uma página pra ele, consegui falar com ele. Ele leu o artigo, tá? Então ele parece gente boa, tá? Mas não conheço, tá? Parece ser gente boa. Acontece que daí deu uma tremenda repercussão na época, até a Valesca Popozuda respondeu, eu vou te mostrar ali pra vocês. E também quem falou alguma coisa foi o presidente da BF, tá? O Ricardo Moderno, que até morreu faz pouco tempo, mas tem uma tá ali, tá? Depois eu vou botar pra vocês aqui. Eu me confundo com siglas, são muitas siglas de tudo, né? Mas enfim. Então teve ali uma repercussão muito grande na época, tá? Teve programa de televisão falando disso. Inclusive vocês estão vendo aí, né? O Serginho Groisman, ele levou os dois pra se encontrar na biblioteca, provavelmente da escola, e ele fez a união, né? Então,
o nível da educação, da filosofia, os mundos se uniram, tá? Que nem, tipo, talvez um multiverso. Comentei aí o que vocês acham disso, tá? Mas no mínimo, segundo os dados da pesquisa, a gente tem aqui dois campos, né? O campo da educação e talvez da filosofia, ou o campo da filosofia, da educação do entretenimento, do funk, da cultura, talvez da cultura, provavelmente da cultura. Mas eu vou falar disso durante o decorrer do texto, tá? Só pra dar uma palhinha que a gente vai encontrar. Vamos lá. O João Ricardo Moderno falou na época numa entrevista pra Globo, tá? E ele fez a entrevista na Globo News, acho que era. E até caiu a entrevista, tá? É uma pena. Então, se vocês querem material público dessa entrevista dele, é no meu artigo que tem, tá? Não, vocês não vão encontrar mais em lugar nenhum. Se a letra ficou pequenininha, a besta aqui esqueceu de botar. Vocês também podem parar pra ver o vídeo, tá? Vocês parem e leiam o que ele tá escrevendo. Mas basicamente, ele tá falando como que seria bom se tivesse sido uma ironia, tá? Porque não tem como colocar nas palavras, não exatamente nas palavras dele, tá? Resumindo o argumento dele. Seria errado colocar a Valesca Popozuda como grande pensadora, porque seria colocá-la no livro do Sócrates, do Aristóteles, São Tomás de Aquino, e isso seria um erro muito grande. E se fosse para escolher um tema para ser falado, daí ele fala um pouco da filosofia política, né? Então vamos falar de corrupção, vamos falar de várias coisas que tocam diretamente a vida do indivíduo. De certa maneira, então, a fala do presidente é deixar a Valesca Popozuda num lugar de entretenimento, tá? E focar na melhoria do que se tem no momento, né? Então é um tipo de filosofia que é uma filosofia com certeza mais política, tá? Mais emancipadora, que daí que considera, né? Então, por exemplo, a Valesca Popozuda como um item de entretenimento que na verdade foge do conhecimento, né? É o detour aos franceses, o detour do conhecimento, tá? Vulgaridade, né? Ela foi um deboche contra a filosofia. E daí, bom, ele define como uma bobagem, tá? Vocês leiam ali. O besta aqui esqueceu de colocar no maior, mas no da Valesca Popozuda eu coloquei, tá? Então, é muito interessante, tá? Então, se quiserem ter mais palavras, é no artigo, tá? Vou botar na descrição. Vamos lá. A Valesca, então, também se manifestou na época, tá? Ela falou da polêmica. Ela disse que é uma bobagem, tá? Porque foi a música dela, provavelmente se fosse MPB, seria considerado como. Não teria problema nenhum, tá? Bom, o que eu penso sobre isso, tá? MPB também, na época que foi feita, também era considerada música de entretenimento, tá? Tipo, claro, tem a parte da época do governo militar, que daí foi considerado contra a cultura, etc e tal. Mas é que nem o Shakespeare. O Shakespeare também era considerado como baixa cultura, né, entre aspas, levando em conta nessas definições de alta cultura e baixa cultura. Shakespeare também era, e hoje em dia ele é considerado alta cultura. E o Don Quixote também era considerado entretenimento puro, na época que foi feita, e hoje a gente considera uma das maiores obras da humanidade. Tem vídeo do Don Quixote aqui na semana passada eu fiz um, tá? Então vai estar aqui no card quando terminar o vídeo. Bom, ela vai apontar então que o funk ele sofre um tipo de estigmatização por ser popular, né? Percebam que é um pouco isso. Então é uma bobagem falar sobre esse assunto porque é isso aí, só tá causando repercussão porque é funk. Se fosse outro, não teria causando repercussão. Percebam, é um pouco do que o professor falou que queria fazer, né? Mostrar que existe algum tipo de estigmatização com algumas práticas sociais, né? Então, eu acho o experimento válido para mostrar esse tipo de coisa, mas eu não sei se as conclusões tipo, as premissas eu concordo, mas a conclusão não sei se concordo, tá? Mas é interessante, assim, a ideia é muito boa, é um experimento social, tá? Eu adoro experimentos sociais, tá? Não que eles vão comprovar tudo, mas eu acho que eles têm que ser feitos. Vamos lá. Eu falei que tinha esses dois lados da questão, né? Um triângulo.
E daí, agora falta a última parte do triângulo, né? O último vértice do triângulo, viu? Os internautas, tá? Bom, eles vão aqui, eles vão. Meus filhos estão fazendo barulho ali no fundo e eu não tenho estúdio, então vocês vão escutar barulho. Se vocês não gostarem, eu sinto muito, mas é minha vida e tô muito feliz com ela. Vamos lá. Dados de pesquisa, então, eles mostram que as pessoas foram dizendo assim: ah, que absurdo. Algumas disseram que absurdo ela estar nessa posição numa sala de aula quando se deveria ensinar coisas mais importantes em sala de aula, no espaço de sala de aula, com recursos de sala de aula. Outras foram falando que estava certo ali, não tem problema de tu ter uma discussão sobre o que acontece na sociedade também, não só sobre o que ultrapassa a sociedade. É só vocês olharem os dados ali, vocês vão ver muitas emojis ali, tem ali muito emoji, tem muito xingamento, tem muito pessoal falando um com o outro. E cabe ressaltar que eu gosto muito de pesquisar na internet por isso, tá? Porque a gente tem ali, primeiro que a gente tem um espaço ali que a gente pode fazer pesquisa sem precisar de termo de consentimento livre e esclarecido ou de comitê de ética, porque ali já tá, o comentário está publicado, a pessoa publicou, a pessoa manteve, a pessoa não excluiu, então o comentário está ali, está disponível para quem chegar lá fazer análise de documento, né? O que vai acontecer? Vai ter uma estrutura, assim, eu detectei, uma estruturação em dois conceitos, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui que o primeiro é o sagrado, tá? A Emily Durkheim falava que o sagrado é tudo aquilo, simplificando, tá? O sagrado é aquilo lá que é intocável, você não chega até lá, é uma construção humana que coloca alguma coisa além do ser humano, tá? Então a filosofia, ela tá além do ser humano. Ela é imutável, ela é infinita, ela é perfeita. O que é imperfeito são as práticas humanas. Então, o que a gente tem que fazer para sobreviver, o que a gente tem que fazer para se divertir, tudo isso, a filosofia tá fora. A filosofia, ela é uma prática que vem desde os gregos e vai buscar uma verdade, tá? Na concepção mais ingênua do tema, tá? Vai chegar na verdade. E daí, nesse caso, o, o Antônio Kubitschek, ele é um cara que ele estudou, ele tem um diploma formal e ele dá aula no espaço educativo. E nesse caso ele está causando um tipo de cisão, tá? Ele está trazendo nas falas dessas pessoas, tá? Em síntese, está trazendo a filosofia para um espaço sagrado, sendo proposuda para um espaço sagrado. Então, tipo, eles se indignam por isso. Por que, que não fica confinado no seu espaço? No espaço profano. É o espaço profano aquilo ali. É do humano. O sagrado é a transcendência, né? Do que está acima do ser humano. E a filosofia, com a alta cultura, guarda isso, tá? Então, muitas pessoas têm essa imagem positiva, que eu diria que é positiva da filosofia, tá? Pode ser uma imagem que coloca a filosofia no papel que ela não tem de verdade, mas é uma imagem positiva, é uma imagem que considera a filosofia uma coisa importante se dentro desse enquadramento do sagrado, se ela não se vende pro profano, tá? Então, eu considero uma imagem positiva, tá? Não, não é imagem negativa. Claro que a gente vê gente que vai dizer que é alienado, que a filosofia serve justamente para incomodar, mas é uma concepção possível que as pessoas que mobilizam as pessoas a comentarem, tá? Ah, desculpem, esse aqui que tá na foto é o Emile Durkheim, que foi quem formulou esse conceito de sagrado. Sim, ó, contribuição maravilhosa para ciências, tá? Isso aí, só por isso eu consideraria ele um baita de um contribuinte para sociologia e para as humanidades no geral. Mas o cara fez um monte de coisa a mais, tá? Eu também tenho vídeo sobre ele. Vamos lá. Campo. Então é uma noção do Pierre Bourdieu, tá? Que é outro filósofo, sociólogo maravilhoso. Ele se formou em filosofia, mas ele é sociólogo. Ele tem essa teoria do campo, tá? Que é como as atividades da modernidade, a partir da modernidade, elas são organizadas, né? Então tem uma especialização dos campos de atuação humana que não acontecia antigamente. Então, só para dar um exemplo básico, tá? Rápido. Ahn, né, em algumas sociedades a gente tem pessoas que elas, em alguns momentos elas são soldados, em alguns momentos elas são agricultores, e elas vão alternando entre esses papéis, tá? Na modernidade, lá depois de toda a queda da Idade Média, etc e tal,
as pessoas elas têm funções específicas. Então, o cara é só soldado ou o cara é só agricultor, entendeu? Então, isso é um exemplo, tá? Porque daí vai ter o cara que ele só estuda, que nem o cara da escola ali, até o próprio Antônio Kubitschek, e tem o pessoal do entretenimento também, que ele é só isso, tá? Então os campos eles costumam não se misturar. E dentro dos campos acontecem algumas relações, tá? De acordo com o capital, que é a habilidade de fazer aquilo ali, as pessoas vão se hierarquizar ali dentro, tá? Então tem as pessoas que são dominantes nesse campo e as pessoas que não são dominantes nesse campo. E daí, a partir disso, o Bourdieu, ele traça em muitas áreas, tá? Por isso que ele é ótimo. Ele traça em várias áreas, como na literatura, etc e tal. Ele vai traçando os posicionamentos nesse campo. E ele vai mostrando quem detém mais capital, etc e tal. É muito maravilhosa essa atitude, tá? E, tipo, os indivíduos também mostraram isso, tá? Eles botaram a Valesca Popozuda, no caso, ela estaria no campo do entretenimento, tá? E daí ela foi colocada no campo da filosofia. Se ela tivesse no campo da filosofia, ela estaria no campo, na posição mais baixa, entendeu? Então elas tiveram uma dificuldade de entender a mistura desse campo e também o como inserir uma pessoa de como elas separam, né, esse campo com muita rigidez, tá? Essa pesquisa então ela acaba ajudando a comprovar, né, a teoria dos campos, que é um pensamento, né, a estrutura do pensamento moderno. E a princípio é isso, tá, gente? O conteúdo em si. Aí vocês podem ver detalhes brabos, assim, de discussão, é porque eu fiz com o Júlio, né? Tem discussão bem mais densa no arquivo, tá? No artigo. E vocês vão ver na descrição. Bom, então eu finalizo só dizendo que tem uma ironia ali, eu botei no artigo também. Até o Júlio não achou tão legal na época, mas eu botei. Eu acho viajado, tá? Não é que é errado. É tipo, tem uma ironia contingencial aí, né? Uma ironia que não. Que é completamente sem nexo, mas tipo. Que é uma coisa que chega até a ser engraçado. Mas o Juscelino Kubitschek também. Ele que criou Brasília, né? Foi o presidente na década de 60, mais ou menos. Ele criou Brasília e reordenou o centro de poder no mundo, né? No Brasil. No Brasil, tá? No mundo não, no Brasil. E o Antônio Kubitschek, ele fez mais ou menos isso com a filosofia, tá? Ele, além de morar no Distrito Federal, de trabalhar no mínimo no Distrito Federal que o Juscelino Kubitschek fez, ele tentou recolocar, né, o centro da filosofia, de estudar os grandes problemas, os grandes problemas não, estudar o que vai ser eterno, entre aspas, para estudar aquilo lá que também acontece na sociedade, né? No caso, o refletir sobre a sociedade a partir do entretenimento. Então é uma mudança de centro também, tá? E tipo, eles têm exatamente o mesmo sobrenome, não são parentes, pelo que eu averiguei, e fizeram coisa parecida assim, então tipo, parece uma coisa meio esqueci o nome, mas é aquela questão lá de a pessoa nascer com um nome que vai fazer alguma coisa. Predestinado, e é isso, tá? Uma ironia, assim, que não tem nada, obviamente não tem nada não tem uma conexão entre elas, mas é uma ironia, né? Então tá, curta, comente, compartilha, e ajuda esse canal a crescer, e é isso aí, até semana que vem com mais um relatório.